sou Daniela Knaut, sou antropóloga, professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Camila Giuliani, sou médica de família e comunidade, sou professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da URGS. Esse nosso módulo é sobre direitos sexuais e reprodutivos. Mas por que falar desse tema, né? Qual é a importância desse tema nesse curso? A primeira coisa é que a informação ela é fundamental, é o passo fundamental para a garantia desses direitos que a gente está chamando aqui de direitos sexuais e reprodutivos. Muitas mulheres não conseguem fazer jus a esses direitos, exercer esses direitos por falta de informação. E um outro aspecto fundamental é que quando nós falamos de direitos sexuais e reprodutivos, nós estamos falando da democracia, na vida privada de cada um. Então não adianta só a gente ter um país que a gente vota para eleger nossos dirigentes, enquanto que na vida privada as pessoas não têm liberdade, não têm autonomia de decidir sobre as suas questões. Um dos aspectos fundamentais quando a gente vai conversar sobre direitos sexuais e reprodutivos é o corpo. Por que o corpo, né? E por que esses direitos e essas discussões levantam tantas polêmicas? A questão é que o corpo ele é central para o sistema patriarcal, ou seja, para a garantia desse sistema onde o masculino tem o poder sobre tudo. E a forma de exercício desse poder se dá, sobretudo, através do controle do corpo das mulheres, do corpo dos adolescentes, dos jovens, e o controle sobre tanto a reprodução quanto a sexualidade. Então, quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente está falando de corpo, a gente está falando de sexualidade, a gente está falando de alguns riscos, mas também de prazer. Mas, quando a gente está falando de direitos, os direitos são sempre uma conquista, né? E os direitos sexuais e reprodutivos têm uma história nesse sentido. Eles começam com todas umas políticas, que são políticas de controle da natalidade, baseadas no interesse do Estado e na intervenção do Estado sobre o número de filhos que cada casal pode ter. O exemplo típico é a China, que a partir da década de 70 implementa políticas de controle da natalidade. O Brasil nunca teve uma política de controle de natalidade. Com as críticas a esse modelo, surge outra proposta, que é uma intervenção assim, mais branda do Estado sobre as decisões sexuais e reprodutivas dos casais, que é o que a gente chama de planejamento familiar. Então, a ideia do planejamento familiar é fornecer informações e disponibilizar métodos contraceptivos para que os casais possam optar em relação ao número e o espaçamento de filhos que querem ter. Final da década de 80 e início da década de 90, surge um novo termo que é a ideia de saúde sexual e saúde reprodutiva. Esse conceito de saúde, ele já desloca da preocupação só sobre a contracepção e sobre a reprodução, mas ele está preocupado com o bem-estar físico e psicológico de homens e mulheres, em termos da sua sexualidade e em termos das suas decisões reprodutivas. O avanço disso a gente tem com o conceito de direitos sexuais e direitos reprodutivos, onde saúde sexual e a saúde reprodutiva fazem parte, mas esses direitos eles vão além, eles dizem muito mais do que as questões vinculadas com a saúde. Bom, nesse sentido, o primeiro grande marco histórico que se teve na concepção dos direitos sexuais e reprodutivos foi na Conferência do Cairo, que aconteceu em 1994. Até então não existia nada realmente formal que desse por escrito o que eram os direitos sexuais e reprodutivos. Porém, no início, né, desde que esse marco aconteceu, ainda assim o foco das questões de saúde reprodutiva, e pouco se falava em saúde sexual no início, ainda ficou muito na saúde materno-infantil, ainda pouco se via a mulher
como um sujeito de direitos, um sujeito que poderia exercer, por exemplo, a sua sexualidade de forma plena e prazerosa. Não, no início era muito focado na saúde materno-infantil, nas questões de mortalidade infantil, também das questões relacionadas às vacinações, ao parto e etc. Mas mesmo assim, onde teve grandes avanços, né, que foi na saúde materno-infantil, mesmo assim sempre teve muitas desigualdades, e isso é muito importante a gente comentar, que grupos vulneráveis ou mais vulneráveis, como pessoas mais pobres ou com menor escolaridade, sempre tiveram avanços menores do que aqueles grupos de pessoas mais favorecidas socialmente. Então, esse é um grande contexto de desigualdades que a gente tem na esfera da saúde materno-infantil. Como a Daniela comentou, então, com o passar do tempo, com a evolução desse marco da saúde sexual e reprodutiva, então foi se ampliando, saindo só da saúde materno-infantil, então se passou a ver a mulher não só como mãe ou como um sujeito que tem um dever, uma obrigação de se reproduzir, mas também como mulher que tem também o direito de usufruir do seu prazer, da sua sexualidade, das suas escolhas no mundo. Nesse sentido, também, apesar de ter tido uma evolução muito marcada nos últimos tempos, a gente ainda assim tem algumas questões que nunca foram abordadas ou que ainda hoje são negligenciadas no mundo inteiro. Então, assim, as questões relacionadas à orientação sexual, à diversidade nas opções para exercer a sua sexualidade, a questão do aborto, a questão da saúde dos adolescentes. São várias questões que ainda hoje, mesmo com toda essa evolução, ainda não são tratadas de forma clara, de forma plena. Quando a gente fala, então, em direitos sexuais e direitos reprodutivos, a gente está falando da cidadania e a gente está falando da relação entre saúde e direito. E a saúde é um direito que ele não pode ser compartimentado, né? Ele é um direito único que inclui isso e o corpo também é um corpo que não é possível compartimentar. Então, a gente está falando de uma integralidade de direitos relacionadas com a saúde. Esse modelo e esse conceito de direitos sexuais e reprodutivos também ele garante que quem tem que ter autonomia, quem tem que ser o protagonista, são as próprias pessoas que estão vivenciando aquelas experiências. E nesse sentido, os serviços de saúde, eles devem atender às demandas das pessoas, o que elas estão buscando e não a políticas que visam responder a taxas, a diminuição de taxas de natalidade, mas sim garantir com que aquelas demandas das pessoas possam ser sanadas dentro da esfera da saúde. Então, o que são, afinal, os direitos sexuais e reprodutivos na prática, né? O que significa isso? Bom, existe uma organização chamada Guttmacher Institute, que é uma organização muito renomada, ela é baseada nos Estados Unidos e é uma organização que trabalha sobre saúde sexual e reprodutiva, também com o intuito de influenciar nas políticas de saúde em saúde sexual e reprodutiva. Essa organização se responsabilizou por sistematizar e, a partir de acordos internacionais, a partir de tratados de direitos humanos e a partir das publicações da Organização Mundial da Saúde, e definir o que significam, de forma muito prática, esses direitos sexuais e reprodutivos. Então, em primeiro lugar, é o direito da pessoa ter sua autonomia pessoal, a sua integridade e privacidade do corpo respeitadas. Esses direitos também dizem respeito a liberdade da pessoa definir a respeito da sua sexualidade, sua orientação sexual, diz respeito dela decidir em que momento ela quer dar início à sua vida sexual e se ela quer ter uma vida sexual ativa, e também a liberdade que ela tem de escolher seus parceiros ou parceiras afetivos sexuais sem nenhum constrangimento por parte de outras pessoas, seja família, seja Estado, na definição da parceria sexual. Também esses direitos significam que as pessoas possam ter experiências sexuais seguras e prazerosas.
e também que elas possam decidir livremente quando e com quem querem se casar. E também que as pessoas tenham autonomia para decidir se querem ter filhos, quando querem ter filhos, quantos filhos querem ter e como, por que meios. Se querem ter filhos por concepção natural, se querem adotar, se querem, por exemplo, ter filhos por reprodução assistida. Então, ter acesso a várias maneiras. E ainda, quando a gente fala desses direitos, a gente está falando do acesso que as pessoas devem ter à informação, aos recursos, a serviços de saúde que são necessários para que elas possam atingir esses direitos e livre de qualquer forma de coerção, de discriminação ou de exploração ou violência por parte dos serviços, do Estado ou da própria sociedade. É importante também, nesses direitos, reconhecer que tem algumas situações em que existem vulnerabilidades acrescidas que também precisam ser protegidas e garantidas seus direitos. Quando a gente está falando, por exemplo, de adolescentes que têm direito a uma sexualidade também, a gente está falando de mulheres idosas, ou quando a gente está falando pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, que também devem ter seus direitos sexuais e reprodutivos garantidos, pessoas privadas de liberdade, mulheres em situação de pobreza, ou seja, todas essas situações existem condições de maior de vulnerabilidade e, portanto, requerem uma perspectiva diferenciada sobre a garantia desses direitos para esses grupos mais vulneráveis. Bom, então a partir de todas essas definições e conceitos que a gente acabou de colocar, a gente vai entrar agora com alguns exemplos que se torne mais claro o que significam os direitos sexuais e reprodutivos e o que significa a violação desses direitos. Então, o primeiro exemplo que a gente vai falar é sobre a questão da criminalização do aborto. A criminalização do aborto é um exemplo muito claro de violação aos direitos sexuais e reprodutivos, onde a mulher não tem a opção de decidir sobre a sua vida reprodutiva, né? Onde ela tem que levar adiante uma gravidez indesejada, sem ter acesso a uma forma segura de interromper a sua gestação. Então, algumas estatísticas são fundamentais para a gente entender por que esse é um problema de saúde pública, além de ser um problema de violação de direitos. No mundo, 200 milhões de mulheres não têm acesso a métodos contraceptivos modernos. E, a cada ano, são milhões de mulheres, são 33 milhões de mulheres que usam contraceptivo e que, mesmo assim, ficam grávidas. Ou seja, existem muitas mulheres que, mesmo usando a anticoncepção, podem ficar grávidas. No mundo, 44% das gestações não são planejadas. E dessas, 56% terminam num aborto provocado. Essas são estatísticas que mostram que o aborto é uma situação muito comum no mundo inteiro. O problema maior disso é que milhões de mulheres, e nas estatísticas que nós temos aqui, 25 milhões de mulheres recorrem a abortos inseguros a cada ano. E esse é o grande problema, porque são os abortos inseguros que são a causa da mortalidade materna por aborto. E o dado muito impactante nessa questão é que 98% dos abortos inseguros, ou seja, quase totalidade deles, é realizada em países em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, praticamente não existe a prática do aborto inseguro. O que quer dizer um aborto inseguro? Quer dizer um aborto que é realizado numa situação onde é atendido por um profissional não capacitado ou com métodos que não são adequados, que não são seguros para responder àquela situação de saúde. Então, esses dados nos mostram uma grande desigualdade no acesso ao aborto seguro, já que quase a totalidade deles acontece nos países em desenvolvimento. Aqui nesse mapa, a gente pode ver, nos países onde está em vermelho escuro, a gente pode ver que são os países que têm o
quadro legal de maior restrição, ou seja, nesses países o aborto ele não é permitido em nenhuma condição. Depois, nos países que estão com vermelho um pouco mais claro, ali o laranja escuro, são os países onde o aborto é permitido em algumas situações de exceção, como, por exemplo, para salvar a vida da mulher ou numa situação de violência sexual. As outras cores ali já vai flexibilizando um pouco mais, e na cor azul, que a gente pode ver que predomina nos países da Europa, nos países da América do Norte e também na Oceania, são os países onde as mulheres têm acesso ao aborto legal por desejo, né? Não tem uma restrição legal para fazer a interrupção da gestação nesses países. Então, ali fica muito claro que a gente vê que os países em desenvolvimento são os países onde tem o contexto legal restritivo, enquanto que nos países desenvolvidos, o acesso e o contexto legal ele é muito mais flexibilizado. E onde é que estão os abortos inseguros e onde é que estão a mortalidade materna? Estão nos países em desenvolvimento. Então, esse gráfico, né, esse mapa, ele mostra claramente que existe uma grande desigualdade com relação ao acesso ao aborto seguro. E o aborto e a falta de acesso ao aborto seguro é o que causa a mortalidade materna. Então, as mulheres morrem mais nos países mais pobres, nos países em desenvolvimento, comparadas aos países desenvolvidos por conta da ilegalidade do aborto. O aborto inseguro é uma das 4 principais causas de mortalidade materna. Tem dados e as referências, todas que a gente está mostrando aqui, vão estar disponíveis como material suplementar. Essas evidências mostram que 8 a 11% das mulheres que morrem em decorrência do parto ou em torno da gestação e do parto, morrem por causa de um aborto inseguro. E no Brasil, as complicações de aborto são a 4ª causa de mortalidade materna. E tem outro problema que, além de ser causa de mortalidade materna, o aborto é uma questão que traz à tona uma série de desigualdades, porque a gente sabe que as mulheres mais vulneráveis, as mulheres mais pobres, as mulheres que têm menos acesso aos serviços ou que têm menos acesso à informação, são aquelas que mais sofrem as consequências, são aquelas que morrem de fato. Então, são as mulheres negras, as mulheres com menor escolaridade, as mulheres indígenas e por aí vai. Então, é uma questão que termina causando e reforçando as desigualdades em saúde e as desigualdades sociais. No Brasil, tem uma pesquisa que foi realizada em 2010, que mostra que, ao final da sua vida reprodutiva, 1/5 das mulheres já realizou um aborto na vida, pelo menos um aborto. E esse é um dado que comprova, que evidencia o quanto que é uma situação comum na vida das mulheres e o quanto que é uma situação que nós devemos, como profissionais de saúde, ter conhecimento e abordar isso com as pessoas. Tem outras estatísticas bastante dramáticas do Brasil, né, que é o número de estupros por ano, por exemplo, que é estimado em 500 mil. E esse número, então, se a gente for pensar que muitos desses estupros vão gerar uma gravidez, né, vai ter muitas mulheres que vão estar grávidas de uma violência sexual e que, no Brasil, essa é uma situação onde o aborto é legalizado, né, por violência sexual. Essa é uma das exceções no Brasil que dá direito à interrupção da gestação. Só que, no Brasil, mesmo com a permissão nesse tipo de situação, é muito difícil de acessar, porque tem muito poucos serviços habilitados no Brasil que oferecem esse atendimento, que realmente praticam esse atendimento na população, e muitas vezes as mulheres e os próprios profissionais de saúde não estão devidamente informados sobre o direito ao aborto legal e também não estão devidamente capacitados para fazer um atendimento com qualidade. Agora a gente vai ver um trecho do vídeo com o Dr. Jefferson Drezé, que é um especialista no assunto, com um depoimento dele. Nos últimos anos, nós temos observado um número crescente de mulheres que têm recorrido nessa situação à instituição. Parte dessa demanda crescente vem exatamente das mulheres reconhecerem que a gravidez numa circunstância como essa, uma gravidez que resulta de um crime, né? Elas estão amparadas, estão protegidas pela lei.
O aborto é legal nessas circunstâncias, e se é legal, é dever do Estado que ele seja oferecido de maneira absolutamente ética, humanizada e principalmente segura para essas mulheres.